Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? Tudo bem? Boa noite. Quanto tempo que eu não vejo vocês, né? Já vai dar o quê? Mais de um mês, provavelmente? Acho que já vai dar mais que um mês. Mais que um mês que a gente não conversa. Mas não sei também. Eu tô meio perdido no fluxo do tempo. Espero que vocês estejam todos muito bem. Por aqui está tudo bem. Quaresma acabou. Tivemos uma linda, linda, linda Semana Santa, minha primeira Semana Santa como sacerdote, primeira de muitas, se assim Deus permitir. E eu estava inclusive comentando, não lembro que dia que foi do Tríduo Pascal, acho que talvez tenha sido na Quinta-feira Santa. Eu estava conversando ali antes da missa e eu falei, olha, agora eu finalmente entendi por que o padre Michelino dava patada na gente. Por que o padre Michelino xingava a gente, brigava com a gente, né? Em toda a solenidade não tinha Santo Padre Michelino. Ele teve muito mais paciência do que eu tive e do que eu teria. Porque é impressionante. A gente não percebe quando a gente é leigo, mas é muita coisinha para organizar e não importa o quanto você organiza, o quanto você prepara, sempre sai alguma coisa do script. Né? E assim, para não falar que sai do script só por coisa dos outros, na vigília pascal, eu comi as preces, acredita? Eu pulei as preces. Eu pulei as preces porque o Tríduo Pascal é uma missa só, né? Ou seja, começa na quinta-feira com a instituição da Santíssima Eucaristia, termina com Jesus indo para o Calvário, indo para o Jardim do Getsemane, onde vai se iniciar a paixão. Né? Nós passamos a vigília à noite acompanhando ele, fazendo companhia para ele no Getsemane, né? No Jardim das Oliveiras. Né? Na sexta-feira ele é morto, né? Então temos aí a celebração da sexta-feira santa. E aí no sábado se espera naquela expectativa da ressurreição. E aí na vigília pascal, celebrada sábado à noite, Jesus ressuscita. Né? Então é uma missa só. A missa começa na quinta e termina no sábado à noite. Tá? Então na minha cabeça eu pensei, bem, é, na sexta-feira teve a oração universal. Aquele monte de ajoelhemos-nos, levantemos-nos, lá, 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 lá. Teve a oração universal. Então, não tem sentido ter preces hoje. Então, assim, eu nem olhei o folheto, entendeu? Nem olhei o folheto. Acabou a homilia, eu fui direto pro creio e toco o baile. Aí depois ali eu percebi que algumas pessoas pareceram que ficaram meio surpresas. Eu falei, eu acho que eu pulei alguma coisa. Aí eu discretamente olhei ali no folheto e vi que eu tinha pulado as preces, mas aí já era tarde demais, aí já não dava pra voltar. Então assim, sempre tem alguma coisa. É impressionante, é impressionante. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu agradeço as orações de vocês. E eu inclusive estava rezando por vocês todos esses dias em que estive desaparecido. Ó, só que eu ganhei. Ganhei de um paroquiano como presente de Páscoa. Ele me montou uma cestinha entregada muito discretamente, com chocolate, com cerveja e com esse isqueiro aqui. Que não é bem um Zippo, mas ele segue o estilo do Zippo. É muito bom, graças a Deus. Esse barulho é legal, né? Não sei como é que o microfone pega, mas é muito bom. Tá, enfim, é isso. Aí depois da Semana Santa tivemos a Semana da Misericórdia, em preparação para a Festa da Misericórdia no domingo. Né? E eu fui completamente inútil a semana inteira, porque segunda-feira eu acordei vomitando. Eu tava com. Acho que eu peguei dengue.
né? Agora eu já tô quase 100%. Eu ainda tô com alguns sintomas, né? Especialmente questão de cansaço, de dor no corpo. Mas eu passei a semana inteira um completo inútil de cama, né? E o que por um lado é bom, né? Porque é um golpe na soberba da gente. Um golpe na soberba da gente. Essa fragilidade do corpo humano, né? Inclusive um grande amigo, eu, eu fiz o que não devia, tentei fazer mais do que podia durante a semana que eu estava mal, e um grande amigo me deu o presente da honestidade, né? E falou, o senhor está sendo soberbo, padre. E eu tive que falar, eu tive que falar sim, é verdade, tem toda a razão. Por quê? Porque tinha. Né? Mas ficar doente é sempre ruim, mas por outro lado é bom por isso, né? Nos faz refletir sobre a nossa absoluta e tremenda fragilidade, é uma coisa de louco. Mas tá, enfim. Tem alguma coisa pra eu falar pra vocês antes da gente começar? Acho que não. Só o jabá de sempre, né? Do Apoia-se, http dois pontos, http dois pontos barra barra apoia.se barra Morier. Tá? A descrição do Apoia-se tá desatualizada, tá como se eu fosse diácono ainda. E para ser sincero com vocês, eu não vou mudar isso agora porque, né? Devia, mas não vou, porque eu sou um absoluto relapso. Mas, mas o conteúdo ainda é oficial, tá? Apoiando a partir de R$ 1, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram e a todas as aulas que eu já dei. Eu dou aula mais ou menos uma vez por mês. E a partir de R$ 50 você tem ali o Codite Limoriendi, que você vai receber cartas na sua casa uma vez por mês. Cartas impressas. Coisa bem analógica, bem tradicional. Tá? E. Ah, sim. E a aula do mês de abril, tá? A última aula sobre os pecados capitais será amanhã, sexta-feira, às 19 horas. Que vamos tratar então dos remédios para a luxúria. Tá? Então, quem tiver interesse em assistir, a partir de R$ 1 por mês, você tem acesso não só às aulas que serão dadas daqui para frente, enquanto você continuar apoiando, mas também a todas as aulas que já foram dadas. Tá bom? Então é isso. Vamos ao que interessa. Senhoras e senhores, meu nome é Padre Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem uma coisa que eu estava pensando, que
Inclusive vai ser o tema da carta desse mês que eu estou escrevendo ainda. Eu vou enviar ela na segunda-feira. Tudo atrasou esse mês por causa da semana da dengue. Mas que é sobre a felicidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não vai ser exatamente o mesmo conteúdo da carta, mas o tema é o mesmo. Porque vejam, a gente conversa com as pessoas, né, atende as pessoas, não só em confissão, né, às vezes as pessoas pedem para conversar, para desabafar. Às vezes tem gente que mal católico mas que busca o padre porque reconhece no padre um pai, né, como tem que ser, tá certo que seja assim. E então assim as pessoas se abrem, as pessoas conversam. Uma coisa que a gente percebe é que um tema de fundo absolutamente presente é a questão da felicidade, porque todo mundo quer ser feliz, né? O Antônio Royo Marim, ele diz uma coisa muito interessante. Eu não me lembro em que livro que é. Não tenho certeza. Não sei se é no Teologia da Perfeição Cristã ou se é no Tratado dos Novíssimos. Talvez seja no Tratado dos Novíssimos, porque é uma coisa que está bem profunda ali com relação à natureza humana, né? E no Tratado dos Novíssimos ele tem uma parte que ele fala bastante da antropologia. Mas enfim, ele diz o seguinte, ele diz que nós somos absolutamente livres. Né? O ser humano tem o livre-arbítrio, mas que tem uma coisa, um movimento da nossa alma que o livre-arbítrio não toca. Ou seja, a única coisa que nós não temos como deixar de querer, né? Que é um desejo profundamente enraizado nas nossas almas, que faz parte de quem nós somos, que faz parte do fato de que somos, pura e simplesmente, que é nada mais, nada menos que o desejo de ser feliz. Interessante, né? Isso é verdade, porque, por exemplo, você pega a pessoa mais deprimida que tem, ela quer ser feliz. Você pega a pessoa com mais ódio no coração que tem, ela quer ser feliz. Você pega o maior santo que tem, ele quer ser feliz. Você pega o pior pecador, ele quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. É impossível não se querer ser feliz. É impossível não desejar a felicidade. Então, por que as pessoas não são felizes? Essa é a grande questão. Né? Por que as pessoas não são felizes se todos nós temos o desejo de ser felizes, de sermos felizes, o desejo de encontrar a felicidade? Por muito tempo, né, eu achei que era pura e simplesmente um problema do quê? Um problema de entendimento. Que isso aconteceu por causa de um erro meu. Um erro na minha interpretação da posição de Santo Tomás de Aquino, de que o intelecto conduz à vontade. Ou seja, que para que você consiga querer algo, para que você saiba amar a coisa certa, você precisa entender esta coisa. Então, na minha cabeça, se você conseguisse entender o que é a verdadeira felicidade, isto bastaria para que, se direcionando para ela, você se tornasse feliz. Tá? Mas isso não é verdade, porque não basta entender. Você pode ler quantos livros você quiser, sobre eudaimonia, sobre a definição aristotélica de felicidade, sobre o que é a verdadeira felicidade do homem. Você pode ler o catecismo, pode ler o evangelho. Não basta o conhecimento intelectual do que é aquilo. O conhecimento intelectual do que é aquilo, ele te aponta na direção certa. Mas não basta, não resolve a questão. Porque não adianta nada
você conhecer uma coisa se este conhecimento não introjetar em você, se ele não se transformar num conhecimento visceral, num conhecimento profundo, se você não permitir que este conhecimento realmente transforme a sua forma de viver. Tá? Então, e percebam, o conhecimento é necessário, mas não necessariamente o conhecimento acadêmico. Né? Existem pessoas de idade, né, sem estudo sem estudo nenhum. O chão está muito bagunçado, vamos ver aqui. Se eu arrumar a câmera um pouquinho para frente, para vocês poderem ver eu gesticulando. Não, olha só. Até parece um quarto de uma pessoa civilizada. Então, não adianta nada. Tem pessoas que não têm entendimento nenhum, que elas conseguem na vida delas descobrir o que é verdadeira felicidade. Se você perguntar para elas, elas vão dar uma explicação simples, mas não muda o fato de que elas descobriram. Tá? Por quê? Porque a verdadeira felicidade se trata nada mais, nada menos do que propósito. Propósito. Tá? Eu nunca li o livro do Viktor Frankl falando do sentido das coisas, né? Eu nem me lembro agora o nome do livro, mas eu sei que essa questão do sentido para ele é muito importante. É a questão fundamental ali na psicologia do Frankl, é essa questão das pessoas terem um sentido. Né? E de fato, claro, a felicidade suprema, verdadeira, única e irredutível está em Deus. Isso é inegável, não tem como você ser plenamente feliz sem Deus. Mas ainda é possível encontrar felicidade natural, ao menos, nesta vida, mesmo que você não seja cristão. Há muitos pagãos que têm uma felicidade natural. Que, claro, se a gente for analisar ela profundamente, você vai perceber que é uma felicidade extremamente frágil. Né? Mas ainda assim, não deixa de ser um tipo de felicidade. É uma felicidade menor, mas verdadeira. Então, essa felicidade, ela existe na medida em que a pessoa reconhece que há algo maior do que ela, né? E não só algo maior que ela, mas que há algo que a transcende, né? Ao qual ela deve dedicar a própria vida. Vocês entendem? Porque enquanto nossos olhos estão voltados para nós, enquanto os nossos olhos estão voltados para os nossos próprios corações, enquanto nós estamos ainda preocupados somente em satisfazer as nossas necessidades, ou seja, enquanto você está preocupado em ser feliz, você nunca vai ser feliz. Por quê? Como uma vez, não lembro quem, eu li essa frase na internet há décadas, que dizia o seguinte: desejo é um balde furado. Então, enquanto você está focado no que você deseja, você está lá com um balde furado, tentando encher ele de água, e aquilo ali é frustrante, porque você nunca vai estar satisfeito, e quanto mais você enche o balde, maior o buraco fica, e menos águas permanece no balde. Então você está cada vez mais insatisfeito, cada vez mais frustrado, cada vez mais inquieto. Né? Enquanto que a raiz da felicidade está num movimento de dentro para fora, ou seja, você sai de si mesmo, né, e vai em direção ao teu propósito, em direção ao outro, tá? Em direção a um objetivo maior que te transcende. E na medida que você permite que a tua vida se torne um ato de imolação e de entrega a este algo que te transcende,
você conhece a verdadeira felicidade. Se este algo for Deus, né, ou seja, se você for fazendo durante a tua vida este processo, né, no qual você para de viver a sua vida de modo que você seja o protagonista dela, mas na verdade você permite que no centro da sua vida esteja Deus e a sua vontade e o seu amor e a sua lei, né? Então aí você encontra a profundo abismo de alegria que é o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas formas menores desta felicidade são encontradas mesmo longe de Deus. Porque, por exemplo, um colono, né? Ou seja, colono é como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal que mora na zona rural, geralmente de ascendência italiana, né? Que são os gringos que a gente chama aqui. Um colono que está ali há 10 gerações cuidando da mesma fazenda. Ele acorda e dorme pensando naquela fazenda. Pensando no gado, pensando nas plantações, pensando no leite, pensando em tudo. E a vida inteira dele, desde quando ele era uma criancinha, a vida inteira dele gira ao redor da família, né, e daquela terra. Essas pessoas são felizes. Você conversa com elas, elas são felizes. São. Realmente são. Por quê? Porque é uma vida que tem um propósito. É uma vida que tem um sentido claro. E é um sentido que transcende o eu, que transcende o orgulho. Claro, se isto é feito sem uma perspectiva divina, isto é um pecado. Claro que é um pecado. E talvez essas pessoas se condenem. Talvez não. Isso depende, né, de Deus, depende de como essas pessoas levam a vida em outros sentidos. Né? Mas é um pecado, claro, porque no fundo, você tem ali um ato de orgulho, né, que é, na verdade, uma idolatria. Né? Você faz a sua vida girar ao redor de algo, o que é um ato de culto, né, algo que não é o Deus verdadeiro. Mas na medida em que isso é inconsciente, que isso é fruto de ignorância, perfeitamente possível que Deus perdoe essas pessoas. Mas isso é uma outra conversa. O ponto é que é necessário que a gente perceba que o encontro com a felicidade ele é impossível para quem procura a felicidade. Se você toma como critério das tuas ações ser feliz, você nunca vai ser feliz. Por quê? Porque na medida que esse é o seu critério de ação, você começa a calcular as tuas ações não como um ato de serviço voltado e centrado em algo que está fora de ti, mas como um ato de autosserviço, um ato que está centrado em ti. Você faz algo, ou seja, é sempre uma ação externa, você faz algo, mas este algo que você faz é sempre um bumerangue. Você faz, você lança aquela ação na expectativa de que aquilo volte para ti. E qual é a consequência disso? Um constante ciclo de frustração. Por quê? Porque aquilo nunca vai voltar como você quer. Entendeu? Nunca. Agora, você vai lá, você constrói uma vida que não está centrada em você, né? É claro que você ainda vai ter problemas. É claro que você ainda vai conhecer tristeza. É claro que você ainda vai sofrer. É claro que ainda haverá dor. E é bom que assim seja. Né? Inclusive, eu acho que, de alguma forma, os momentos da minha vida, depois da conversão, em que eu fui mais feliz,
foram os momentos em que houve mais sofrimento, mais esforço, né? Porque, bom, mas aí é um outro assunto, né? Porque aí a gente entra na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive a gente entra no... Eu gesticulei pra cá porque olha o que eu ganhei. Ganhei de um padre, um quadro de São Francisco de Assis. Eu fiquei muito feliz com isso aqui. Eu gesticulei para ele porque e aí a gente entra inclusive naquela questão da perfeita alegria, né? Que vocês encontram na internet. É uma música baseada num dos Fioretti de São Francisco, tá? Mas enfim, ainda haverá dor, né? Mas por baixo desta dor, é, este sentido de propósito, e esta compreensão íntima de que a sua dor não importa, e de que a sua dor também tem um propósito, também está direcionada a algo, isso também vai alimentar em ti não só a felicidade, como também vai alimentar em ti a necessidade de continuar se movendo, de continuar agindo. Por quê? Porque você cria um sentido de responsabilidade diante... Desculpa, eu tô me arrumando aqui e eu tô batendo em tudo, porque eu sou louco. Perdão. Pronto. De continuar se movendo, porque você percebe que você tem um dever que é maior do que você. Então, por exemplo, né? Eu sou padre, né? Então, é óbvio, né, deveria ser ao menos, que na minha vida, meu propósito maior é servir a Deus e, por amor a Deus, servir o povo de Deus. Mas eu sou um pecador, né? Óbvio. E, sendo um pecador, né, eu estou constantemente sofrendo, especialmente pelo fato de que eu não consigo amar a Deus como eu gostaria. A minha maior causa de sofrimento é essa, né? Eu não consigo amar a Deus como eu gostaria. Eu não consigo servir ao povo como eu gostaria. Não consigo. Há um descompasso gigantesco entre aquilo que está no meu coração e aquilo que eu de fato faço. Tá? E esta incapacidade, esta impotência é algo torturante. De fato é. Mas, ao mesmo tempo, eu me percebo uma pessoa feliz. Então você percebe que, de alguma forma, isso na cabeça das pessoas às vezes soa como um contrassenso. Como uma vida em que se tem sofrimento constante pode ser uma vida feliz. Como? Bem, é feliz por quê? Porque na medida em que os teus olhos não estão mais centrados em ti, e sim centrados em algo que é maior do que você, né? Você percebe que a tua dor não importa. Você percebe que a tua dor, seja ela física, seja ela emocional, você percebe que ela é absolutamente irrelevante. Claro, num sentido pessoal, num sentido pessoal da tua busca pelas virtudes,
na tua busca por amar a Deus, por crescer em união com Ele, numa dimensão interna, é claro que o teu sofrimento importa. O teu sofrimento, inclusive, ele pode ser ali uma ferramenta de diagnóstico, para a gente saber o que está certo, o que está errado dentro de ti, na tua alma, lá. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de ações concretas. Você percebe que, frente às tuas obrigações, frente a este algo maior ao qual você se consagrou, ao qual você se entregou, né, o teu sofrimento é absolutamente irrelevante. Você percebe que você não precisa estar feliz. Você não precisa estar contente. Você não precisa estar rindo alegre o tempo inteiro. E quando você percebe isso, e isso de fato é internalizado, a consequência é que você está o tempo inteiro feliz. Vocês percebem que loucura que é a vida? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, retomando o fio da meada, percebam que não é que para ser feliz é necessário compreender a felicidade. Não, não é. Você não precisa ler sobre o que é a verdadeira felicidade. Você não precisa estudar aquilo. Não. Você precisa fazer. E eu digo isso num sentido muito específico e muito dentro do contexto. Aquilo que Bukowski dizia. Encontre o que você ama e deixe que isso te mate. Permita-se consumir de amor. Permita-se consumir. Permita-se ser exaurido, esvaziado. Permita-se amar tanto algo que você coloca neste algo absolutamente tudo o que você é. Permita-se amar algo mais do que você ama a si mesmo. Eu espero que este algo seja Deus, para que você salve a sua alma, né? Que você vá para o céu, né? E que você goze da eternidade, olhando face a face aquilo ao qual você dedicou a sua vida na Terra. Vendo face a face aquilo que agora nós vemos por sombras, por reflexos. Mas encontre o que você ama. Encontre o seu amor, encontre o seu grande amor. Encontre o seu grande amor. E entregue tudo por ele. E que esse grande amor seja a sua vida. E que você nunca permita que nada se entreponha entre você e este grande amor. Nada. Mas padre, eu sou leigo, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho trabalho. Eu quero me entregar assim para Deus, como é que eu posso fazer? É claro que pode. É claro que pode. Veja, você ser religioso, no sentido de inclusive incluir aí o sacerdócio secular, né? Religioso no sentido de que você tem ali um... Não é a palavra que eu queria usar, mas é a única que me vem à mente agora. No sentido de que você tem um trabalho, você tem a liberdade de viver a sua vida só para Deus, né? Em teoria, ao menos. Ser religioso neste sentido não é essencial, não é obrigatório para amar a Deus sobre todas as coisas e se deixar consumir por esse amor. Não é. Porque a gente ama o quê? Eu falei isso no áudio passado, acredito, sobre Nossa Senhora das Dores. A gente ama a Deus fazendo a vontade dele.
né? Ou ao menos tentando fazer a vontade dele do nosso jeito estúpido, cego e torto que nós temos de tentar fazer a vontade dele porque nós somos humanos, né? E esse movimento de fazer a vontade dele se reflete como na sua vida. A vontade de Deus é que você cumpra as suas obrigações, os seus deveres de Estado. Se você é mãe, pai, que você proveja aos teus filhos. Proveja? Provida. Acho que é proveja. Acho que é proveja. Alguém me corrige se eu estiver errado. Que você proveja aos teus filhos. Né? Que você lhes dê uma boa educação. Principalmente que você os forme na fé. Para que eles sejam cristãos que realmente amam a Deus e que eles cresçam tendo um exemplo de amor a Deus. A vontade de Deus é que você se converta, é que você abandone o pecado, é que você aprenda a amá-lo, que você entenda o que é o amor dele, né? Que você tenha uma experiência viva do amor dele e que você permita que essa experiência te transforme. Que você ame a Deus e que por amor a Deus você possa amar os outros. Que você busque viver a sua vida, né, caminhando pela fé. O meu justo vive pela fé, diz Deus, nosso Senhor. Né? Então que você busque viver pela fé e não pela realidade que você vê com os seus olhos. Tudo isso é a vontade de Deus para todos nós. E independentemente da tua vocação, independentemente do que você faz ou deixa de fazer, independentemente do teu trabalho, independentemente de tudo isso, se você fizer estas coisas por amor a Deus, você está cumprindo a vontade dele e a vontade dele está se realizando na tua vida, e você está verdadeiramente se entregando a ele. Mas então, você precisa fazer isso. Precisa ter esse movimento de abandono de si. Esse movimento de entrega. Esse movimento de oferecimento de quem você é. Isto não é opcional. Isto não é opcional. Se nós queremos verdadeiramente encontrar a felicidade. E aí, neste processo, você se encontra. Né? Quando você se abandona nas mãos de Deus, você descobre quem você realmente é. Porque antes disso você não estava vivendo como você. Você estava vivendo, né, como a versão de você que a tua busca desordenada pela felicidade queria que você fosse. Vocês entendem? É uma diferença sutil, mas é uma diferença importante. Ser uma versão de você ou ser você. E aí a gente fecha o ciclo, por quê? Porque a gente entra nas definições acadêmicas de felicidade. Tem uma série de condições, né, de características que se sabe por A mais B e dedução lógica que a felicidade humana tem que ter, blá 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 blá. Tem, mas não importa. O ponto é o seguinte: a felicidade é o pleno florescimento humano. Ou seja, é a natureza humana plenamente realizada. A felicidade se encontra na fidelidade a ti. Na felicidade, na fidelidade a quem você realmente é. Vocês percebem que você fecha um ciclo? Você precisa sair de si,
se abandonar, descobrir quem você é e na fidelidade a esta identidade profunda tua, né? Não por causa dela, mas por causa deste algo maior que te transcende e te guia. Nesta fidelidade absoluta a quem você é, está a felicidade. Nós, católicos, temos uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Por quê? Porque nós temos Deus do nosso lado. E ele é um cara meio poderoso, que sabe de muita coisa. Ele meio que te criou. Ou seja, se tem alguém em toda a existência capaz de te mostrar com mais facilidade quem você é Deus. É esse senhor aqui. É ele. Não tem conversa. Só que este processo ainda pode ser feito por outros meios. De modo imperfeito, de modo menor. De modo imperfeito, menor, mais difícil, com mais sofrimento, com mais dor, com mais dificuldade. Mas é possível. Se você quer o caminho mais difícil, vai lá, faz. O que eu vou fazer, né? Eu rezo por ti, pra tomar juízo, mas o caminho se faz ao caminhar, caminhante. Tá? Mas era isso, era uma reflexão curtinha hoje. E eu deixo vocês com isso, tá? Dúvidas, comentários, o que quer que seja, vocês mandam ali. E é isso, nos vemos amanhã para a aula. Agora eu lhes dou a benção. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão e pelos méritos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São José, seu castíssimo esposo, nosso Pai na fé, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Que o Senhor dê a todos vocês a graça de amar até o fim, como Ele nos amou. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa semana. Nos vemos em breve, se Deus assim permitir. Nos vemos amanhã, aqueles com quem eu tenho aula. E juízo.